Guri, essa semana a gente teve convocação da seleção, estamos em data FIFA e tudo mais. Bela convocação? Bela convocação. Gostasse muito? Gostei. Teve o Endrick, tá boa a convocação. Perfeito. Acho que esse foi o grande ponto pra muita gente, né, da convocação. Uma convocação sem Neymar, né? Porque o Neymar tá machucado. Aliás, as próximas convocações serão sem o Neymar. Aí é uma ruim convocação. Porque o Neymar tá com uma lesão séria, então vai demorar pra ele voltar a jogar futebol e certamente pra ele voltar a ser convocado. Então a gente vai fazer aqui o mano a mano, que é o último Brasil sem o Neymar. E aí a gente tá falando das eliminatórias de 2022. Contra o Brasil atual, que também não tem Neymar. Pra gente fazer a comparação aqui, se individualmente, peça a peça, momento e tudo mais. Quem tá melhor, se naquele momento estava melhor, ou se neste momento os nomes agradam mais. Combinado? Roda a vinheta. Vamos começar, VS, com os goleiros. Alisson, em 2022, ou Ederson, atual? Essa daí é sempre um tema aqui que volta, né? Alisson, Ederson. Eu acho o Alisson... Que as pessoas acham, inclusive, que nenhum deles deveria ser convocado. Tem uns loucos que pensam. Tem, mas aí... Só pode ser doido. Mas aí não tem como. Mas E acho até que poderia nenhum dos deles ser convocado se aparecesse alguém melhor que eles, que ainda não apareceu, né? Mas enfim. Como eu acho o Alisson um pouquinho melhor que o Ederson, e nessa fase aí o Alisson estava muito bem, eu vou de Alisson. Você, Murphy? De quando é essa convocação? 2022. Não, mas é antes da Copa? Eliminatórias. Eliminatória? Que foi o primeiro semestre do Ederson, foi ruim, né? Da temporada passada. Não, mas é que é o Ederson de agora, né? O Ederson o Alisson de 22 contra o Ederson de agora. Eu tava tentando comparar com como é que tava o Alisson lá, que, cara, dificilmente tava foi bem, mal também. O Ederson agora tá bom. Tá muito bem. Bom, mas eu vou de Alisson. É isso, vou de Alisson também. Emerson Royal ou Emerson Royal? Emerson Royal ou Emerson Royal? Bem, eu acho que de lá pra cá não houve evolução nenhuma. Assim, tu acha que não? Eu acho que não. Eu acho que quando ele foi convocado as primeiras vezes, ele ainda estava fazendo mais do que talvez agora, que eu acho que depois até houve desgaste e tudo. Enfim, nem entendi porque o Emerson Royal foi convocado agora. Eu não sei porque o Ian Couto ficou fora e porque o Emerson Royal foi convocado. O Ian Couto foi bem, né? Não entendi. A única coisa que eu não entendi. Vou de Emerson Royal ou de antes. Mas daqui a pouco seja pra fazer testes também, né? Pode ser. Não? Mas aí deixar um lateral a menos? Isso é verdade. Ele botou 3 laterais no total, né? E aí, Vés? O Emerson Royal daqui assim, um voto ruim, assim, de dar, porque o Emerson Royal naquela época jogava mais vezes em quantidade e não ia bem, inclusive não foi bem na seleção brasileira. E aqui eu tô falando um cara que durante a reta final, quando você tinha um nome bastante questionado para lateral direito, eu falava, tem que testar o Emerson, tem que testar o Emerson, tem que testar o Emerson. Parece que o Tite ficou muito apegado àquela expulsão dele contra... Sim. Colômbia? Foi o Equador, não foi? Não? Colômbia, Equador, enfim, era ou Colômbia ou Equador, um dos dois. Era no primeiro tempo ainda, né? Que era no primeiro tempo de um time de camisa amarela também, agora eu não me lembro quem, mas acho que é com o Equador. Então assim, acho que ficou muito apegado àquilo. O problema é que agora ele não joga, né? O Pedro Porro é titularíssimo na lateral direita. O Royal, quando entrou nos últimos antes da gente gravar esse programa, as 2 vezes que ele entrou como na lateral esquerda, porque o lateral esquerdo se machucou. Então assim, eu vou com o Emerson Royal daquela época, mas... Tu foi daquela época também, né? Não me agrada, não. Tá. Militão, em 2022, ou Marquinhos, atual? Eu vou de Militão. Marquinhos atual acho que tá abaixo do que ele já foi. E o Militão tava muito bem. E o Militão tava muito bem. Do Tite, na época, falar que eram 3 zagueiros, Thiago Silva, Marquinhos e Militão, para 2 vagas, porque o Militão tava num nível excelente. O Marquinhos eu acho que era garantido. A dúvida era Thiago ou mas Militão. A fala textual do Tite era essa, né? Mas realmente, o Militão, e elogiadíssimo pelo Ancelotti, era titular absoluto do Real Madrid, apontado ali como um dos melhores zagueiros de temporada, né? Durante um recorte específico. Eu vou de Militão de 2022. Boa. E aí é Thiago Silva de 2022 ou Gabriel Magalhães de agora? Aí normalmente vai ser o Thiago Silva, né? Ele só perde pra ele mesmo. É isso. O Thiago é loucura. É Thiago? Opa, tanto. E considerado, se eu não me engano, nessa temporada aí, melhor jogador do Chelsea pela torcida e pelos companheiros. Lateral esquerda, Alexandro ou Carlos Augusto? Alexandro ou Carlos Augusto? Pra mim é assim, eu acho eu sou um crítico da forma burocrática como o Alexandro
joga, acho que porque ele pode jogar mais, mas eu acho que ele ainda mostrou mais do que o Carlos Augusto. Pelo menos até agora. Pode ser que o Carlos Augusto calhe a minha boca nesta data FIFA. Que, aliás, eu não teria nenhum problema com isso, muito pelo contrário. Tomara que sim. Até porque as laterais da seleção precisam de ajuda, precisam de um socorro, de um SOS. Mas até aqui eu iria de Alexandro, mesmo com todas as reservas que eu tenho ao que o Alexandro foi na seleção. Será que você tem isso pelo que a gente viu do Alexandro? Com certeza, com certeza. Acho que o Alexandre era para ser um jogador com mais capacidade de influenciar. Mas aí não tem a ver com o que os técnicos do time pedem? Mas acho que talvez ali, acho que a questão ali em muitos momentos eu senti o Alexandre querendo não errar primeiro do que fazer melhor correndo risco. E aí, acho que tem muito dele também. Duvido que o Tite tenha pedido assim, quero segurança zero, não quero que você erre nada. Uhum. Então... você também vai de Alexandre? Eu acho até por recorte tem que ser o Alexandre, não tem nem é elementos pequeno, né? pra falar do Carlos Augusto ainda. É isso. Casemiro, de 2022, ou André, atual? É uma bela disputa, mas Casemiro, né? Inclusive, o Casemiro, assim, pra mim, foi o melhor jogador do Brasil na Copa, né? Ele e o Vinícius Júnior. Jogou muito, assim... O 2022 do Casemiro, via de regra, foi no nível dele. Eu acho que o nível dele nesse mais período alto aí que é o primeiro André. semestre de 22, né? Que a eliminatória acabou no primeiro semestre. Pô, isso aí é o Casemiro campeão da Champions. Só pra... Isso não significa que, neste momento, se tiver Casemiro e André à disposição, o Casemiro seja seu titular. Eu acho que hoje eu iria de André. Mas nessa comparação do Casemiro de 22. recente, aí eu vou ser um mini saudosista. Você? Também. Era o Casemiro de 22 que a gente tinha como um protótipo do volante ideal, né? Acho que hoje, se eu tivesse que escalar um dos dois, considerando que o Casemiro não estivesse machucado, e está, né? Mas eu iria de André também, mas nesse duelo eu preferi o Casemiro da fase que ele estava do Real campeão da Champions. Eu acho que o resultado desse negócio aqui vai mostrar o que eu falei pra vocês, e o Formiga até acho que discordou um pouco, da empolgação da seleção atual com a seleção anterior. Mas vamos seguir, porque até agora todo mundo de 2022 ganhou. Não teve um cidadão da seleção atual, que agora, quem sabe, ganha. Fred de 2022 ou Bruno Guimarães atual? Bruno Guimarães atual, embora acho que ele ainda possa se soltar mais, talvez agora entrando o André, ele consiga até ser benefício. Também tem muita gente que acha que o André não vai ser titular, né? Tem muita gente que acha que o Bruno vai ser primeiro. Que vai ser o primeiro o Bruno e o Douglas Luiz vai entrar ali, mas que tomara que o Diniz não faça isso, porque eu acho que ele deveria... Mas é que eu acho que não vai fazer sentido. Até por hierarquia de convocações. Também, pode ser. Pelo Pode que ser. faz no jogo, pra importância do time, mas por hierarquia de eu convocação acho que também. a entrada do André, acho que vai melhorar, vai liberar um pouco mais o Bruno Guimarães. O pobre do André é punido por ser querido do Diniz. Eu já falei isso, Eu falei não isso acho na que é outra isso, convocação, gente. que eu acho que isso pode estar acontecendo até inconscientemente. Até inconscientemente. Sim. Talvez você queira, né? Muita gente cobra, por exemplo, muita gente me cobra dizendo que eu falo mal do Flamengo mais do que deveria, porque as pessoas sabem que eu sou Flamengo. Então pode ser que esteja acontecendo algo assim. Me cobram sobre o Messi também, que eu falo muito mal do Messi. Você fala mal do Messi. E aí, Fred ou Bruno Guimarães? Ou seja, tá vendo o que o Flamengo é pra mim, o Flamengo não é pra ele é o Messi, tá vendo? Então, Mas é que eu não falo mal Mas é de porque eu acho que ninguém, ele cara. não fala... no geral, todo mundo é assim, tá, gente? A gente fala mais mal do time que a gente torce. Isso. Porque a gente tem mais elementos pra falar mal do time que a gente torce. Porque a gente assiste todos os jogos, a gente sabe tudo o que acontece lá. Então, normalmente, a gente fala mais mal do time que a gente conhece mais mal. Bruno Guimarães. Bruno Guimarães, perfeito. Coutinho ou Rodrigo? Cara, assim, é o Coutinho de 22, que assim, já passa muito longe do melhor Coutinho. E o Rodrigo de agora, assim, por mais que esteja aí tentando se reencontrar e tal, acho que ele vem numa constância muito maior, né? Assim, quando foi campeão da Champions, um reserva altamente utilizado e a partir dali, já há 2 temporadas, sendo mais titulado que reserva do principal clube do planeta, podendo fazer... Eu acho, inclusive, que... Sendo assim, importante em títulos, demais, em uma campanha de semifinal acabou de Champions, que não é pouca boa rodada coisa, né? de Champions, os números do Rodrigo são excelentes em Champions, hoje é Rodrigo. O domínio dele no gol que ele faz, tipo brincadeira. assim, pra mim é o domínio e depois de ter corrido, né, porque ele que começa a jogar na velocidade,
o domínio e a rapidez de tomar a decisão para dar a cavadinha. Não, ele cria assim. todo o espaço da jogada, porque ele dá a bola no Vinícius e já abre a jogada lá para receber. E o passe do Vini é bonitão também. Ele antevê tudo, né? Ele cria tudo na cabeça dele, a jogada assim. É isso. Pra você, Rodrigo, também? O Rodrigo, o Coutinho dessa época aí, a gente questionava a própria convocação, né? Que eu acho que com nessa o Tite época, ele ainda dava uma rendida. Mais ou menos. Mas o Tite... Precisa de carinho, né? O Tite transbordou ali o quesito... Carinho. Meu jogador, o quesito minha cota, né? Que eu acho que o treinador tem que ter mesmo, né? O treinador vai chamar quem... Tem uns que são impossíveis o cara dizer, putz, ele tá legal, mas eu prefiro não chamar. E tem alguns ali que o cara fala assim, não, eu na cota. Acho que o Coutinho estava na cota do Tite porque ele achava que ele poderia fazer. Então, mas já era uma chamada bem questionável, muito longe de ser o caso do Rodrigo. Inclusive agora foi chamado como meia, foi chamado como meia, indicando ali que ele deve ser o substituto do Neymar, né? Ou pelo menos inicialmente. Ou até o Paquetá voltar. Aí agora a gente vai de Paquetá ou Rafinha. Seria Rafinha contra Rafinha, tá? Só pra gente não repetir de novo, a gente vai ter o Paquetop. Eu vou de Paquetá. Acho que nessa época o Paquetá estava jogando muito bem. O Rafinha, lembremos, não estava convocado originalmente para a primeira convocação do Diniz. O Rafinha não estava. E depois ele acabou entrando e jogando pra caramba contra a Bolívia. Tu não acha que o Paquetá... Porque aqui a gente tá falando de duas seleções sem o Neymar, né? Eu acho que o Paquetá tinha um jogo muito bom, que combinava muito com o Neymar. Mas sem o Neymar, eu acho que o Paquetá não conseguia aparecer tanto. Não acho. Eu não acho. Acho que ele estava funcionando bem ali. É que o Tite pedia para ele fazer... que o Tite pedia para ele fazer muitas coisas. Então a gente ficava com a percepção de que ele estava toda hora mudando de lugar, mas ele estava jogando bem, estava entregando o que pedia. Acho que mais do que o Rafinha, que nem primeira opção do Diniz foi, embora tenha jogado muito bem. Você, Morfim? Eu vou de Paquetá, ele acho que não fez uma Copa brilhante, mas ele desembarcou lá no Catar como talvez o cara que melhor conectasse com o Neymar ali. Inclusive, acho que assim, quando ele passou a ser titular, quando o Vini passou a ser mais convocado, a seleção ganhou um ar meio serelepe, assim, ó. Aí começou os videozinhos de dança, eu acho que isso é importante chegar nas pessoas, sabe? Eles ali no treino, tipo, joga bonito, lembra quando tinha as brincadeirinhas em vestiário? Aquilo a gente quando acha perdeu, a culpa foi que eles ensaiavam a dancinha. Né? Mas eu acho que é importante a conexão com a galera, entendeu? São idiotas. Mas hoje tem saudade daquilo ali, né? Olha que time fantástico. Saudades. Então o Paquetá levou. Vini, aquele, ou Vini agora? Vini, aquele. O de agora tá voltando de lesão, mas assim, não é nada, tá aí na Champions, todo jogo participando de gol, fazendo gol, dando assistência. Mas eu acho que é aquele. Então, no clube era aquele, na seleção, no Vini nessa época aí, nem assim, mas agora também os jogos que ele fez com o Diniz, ele foi mal. Foi mal, E na Copa ele voou. Mas vai ser o daquele lá, mas eu não tenho muita certeza. Não. Tá. Aí aqui brincou. Matheus Cunha, de 2022, ou Gabriel Jesus? Gabriel Jesus. Acho que Matheus Cunha, não tenho nada contra ele, muito pelo contrário, mas eu acho que o Matheus Cunha não mostrou muita coisa para ter tanta convocação na seleção, não. Eu questiono um pouquinho, mas enfim. Para você não tinha nem que estar aqui, né, no caso. Com o Diniz não era nem para ele ter sido convocado. Com o Diniz não era nem para ele ter sido convocado. Naquela época ali, dependendo do contexto e tudo, acho que o Tite acertou em não levar ele para a Copa do Mundo, mas enfim. Matheus Cunha ou Gabriel Jesus? Jesus. Não tem nem pra onde correr. Tá. Eu sei que tu vai falar a parada lá, mas tem uns pontos aí, né? A parada lá é a seguinte, são 3 jogadores da seleção atual. E o que eu disse pros meninos no dia da convocação, que a gente estávamos os 3 juntos, mais o Douglas no prorrogação, é que eu acho que é uma seleção que nem é do meio pra frente, tá? É mais do meio pra trás. Do meio pra frente, eu acho que o Diniz convocou um monte de moleque. E é maneirão. Acho que a gente cria uma expectativa boa. Mas eu acho que do meio pra trás tem nomes que estão mais ou menos. E aí não me empolga tanto os nomes. Mas tipo assim, o Militão só não tá aqui porque tá machucado. O Tudo Paquetá bem, mas a gente tá falando do que extra. está posto. Eu não posso lidar com o que não
tem o que fazer. É porque não está posto que o Militão está machucado. Não é nem um tanto isso, sim, mas ele ainda faz parte do bolo. O Militão tá aí, o Paquetá, a realidade vai estar aí já. Agora, né? O Vini, por exemplo, ganhou o Vini, mas o Vini continua existindo aí, entendeu? Mas eu acho que no quesito empolgação, por exemplo, eu acho que o Militão não faz diferença nenhuma. No quesito empolgação. Mas né? então, mas assim, me dá mais como confiança. Como o Danilo também não tá. Quando eu vejo Danilo, Marquinhos e Thiago Silva, eu tenho mais segurança nessa seleção. Tudo bem, mas não tem nada a ver com empolgação, né? É que se eu tenho mais segurança, eu me empolgo mais com o time, tá. né? Porque a gente estava com uma percepção aí diferente da palavra. A acho empolgação. Acho que sim, acho que com certeza você tem um Danilo, um Marquinhos, um Thiago Silva, que é uma base que ficou aí, sei lá, 6, 7 anos, te dá uma solidez ali que na hora que precisou de 4 minutos acabou não funcionando. Definir um trabalho ou uma linha por 4 minutos é foda. Não, eu sei, o que eu tô querendo dizer. Que alguém vai dizer, não sei o que, eu concordo com você, passa muito mais segurança sim. Mas é que isso era esperado de um setor que já era o mais envelhecido, né? Era o Danilo com muita rodagem, o Thiago Silva com muita rodagem, o Alexandre com muita rodagem, então assim, né? Sim. Natural, a gente tem que fazer uma renovação. Uma hora tem que chegar, né? Então só Bruno Guimarães, Rodrigo e Gabriel Jesus, tá? Vamos da atual, né? Vamos da escalação aqui. Alisson, Emerson Royal, Militão, Thiago Silva e Alexandre, todo mundo de 22, plus o Casemiro para começar o meio-campo de 22 também. Aí Bruno Guimarães e Rodrigo da atual, Paquetá e Vini em 22 e o Gabriel Jesus atual. Então assim ficou a nossa brincadeirinha. É a data FIFA, vamos ver se a gente tem uma empolgação um pouco maior com a seleção. Até porque a última data FIFA não teve nem empolgação. Até porque os adversários, com certeza, é o conjunto de 2 jogos mais difíceis que tem. Mais difícil. Tite ou Diniz, Colômbia fora. Não. Pelo amor de Deus. Colômbia fora. É Tite, mas eu queria dizer que eu tô bem feliz em ver a repercussão do título da Libertadores. Eu sigo algumas páginas táticas pelo mundo aí no Instagram e no YouTube, e várias analisando e fazendo conteúdo do Fluminense, do Fernando Diniz. Uma delas, inclusive, dizendo que na cabeça dele o Fernando Diniz, ou esse jeito mais caótico de jogar, vai criar nova tendência do jogo daqui para frente, porque a gente tem uma saturação do jogo de posição e ele entende que as pessoas estão buscando uma alternativa. Que o jogo é sempre assim, né? Respostas em cima de contra-resposta. E que agora vai vir esse jogo um pouco mais caótico. Que talvez o Diniz não é o inventor, mas talvez ele seja o norte de uma mudança aí. Eu achei massa, cara. E assim, muito gringo falando. Eu acho maneiro. Acho que foi bem importante pro Diniz, pra história do Diniz, pra biografia dele, pro nosso entendimento, pra gente ouvir mais o Diniz falando, que eu acho que ele tem ideias muito boas. Mas é isso, né? Na seleção, na última data FIFA não funcionou. Tomara que nessa data FIFA funcione. Tchau, beijo, até o próximo programa.